Senhoras e senhores, dando sequência, teremos então agora um assunto a ser tratado, será a evolução da Previdência Complementar de Servidores Públicos. Convidamos para mediar, moderar esta atividade, Alderi Zanata. O Alderi, que é presidente da AGIP, a Associação Gaúcha dos Institutos de Previdência, e ele estará recebendo e convidando também, daqui a pouco ele vai trazer aqui a sua informação, do grande seminário que ele irá realizar em Gramado, em maio, né, Zanata? E, senhoras e senhores, convidamos para falar com vocês e trazer aqui também seu recado. Ela que representa a Previcom, queremos agradecer muito à Previcom pelo apoio e também o patrocínio. Francis Nascimento. Muito bem, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Antes de fazer a apresentação formal aqui da nossa painelista, eu gostaria aqui de registrar o profundo agradecimento ao presidente Daniel, presidente da Associação Paulista, pelo convite. Me dará a honra aqui de intermediar aqui, fazer essa apresentação e uma espécie de debate desta mesa que é de suma importância para nós, servidores públicos, e uma matéria também realmente muito nova, né? Chegando muito recentemente. A AGIP, qual eu presido nesse momento, tem sido muito parceira. Nós temos uma parceria mútua muito grande com a APEPREM e a AGIP. Só para você ter uma noção, né, Daniel, eu desde 2011 sou participante assíduo de todos os seminários da Associação Paulista. Inclusive, a Associação Paulista foi uma espécie de exemplo para nós, para que nós pudéssemos consolidar a AGIP e nos tornar quase fortes, tanto quanto São Paulo. Estamos ainda perseguindo, mas acredito que vamos chegar lá, se Deus quiser. Então, são 12 anos que nós participamos efetivamente aqui do Congresso da APEPREM, e são mais de 12 anos que São Paulo acaba nos prestigiando lá no Rio Grande do Sul, e que nós iremos realizar agora, dia 10, 11 e 12 de maio, o nosso 21º Seminário Sul Brasileiro de Previdência. Sei que muitos dos senhores e das senhoras já estão inscritos, mas nunca é demais convidá-los para estarem conosco lá no Rio Grande do Sul, para fazermos um grande debate, especialmente frente à nova realidade da Previdência. Não apenas as questões da Emenda Constitucional 103, não apenas sobre essa questão da Previdência Complementar, que é nova e ainda a gente vem tateando sobre isso, mas muitos outros aspectos que inclusive estão sendo discutidos lá no CONAPREV e no CNR-PPS, no qual eu tive a felicidade de ser escolhido como representante titular de todos os servidores públicos municipais do Brasil. Então, tem uma cadeira lá como titular dentro do CNR-PPS, onde inclusive foi feita uma discussão muito forte acerca dessas questões da Previdência Complementar. Então, eu gostaria nesse momento de apresentar a nossa colega Francis Nascimento, a Franci, que tem um profundo conhecimento na área, experiência monumental. Ela é MBA em Finanças pelo INSPER há mais de 25 anos, experiência no mercado financeiro, em bancos nacionais e estrangeiros. A Franci tem históricos em construção de carteiras de clientes institucionais, bancos, fundos de pensão pública e privada, family office, gestora de recursos e escritórios de agente autônomo. Nos últimos 10 anos, foi responsável pelo desenvolvimento comercial de carteira de Trade Finance e Cash Management com instituições financeiras locais e internacionais. Atualmente, é diretora de investimentos da Previcom, Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo. Então, para vocês terem uma noção de que nós teremos aqui
alguém para falar sobre a evolução da previdência complementar dos servidores públicos com profunda experiência. E eu gostaria, colegas, sem me alongar mais, porque aqui a figura principal é a Francis, de chamar os senhores e as senhoras para uma discussão. Gostaríamos de ouvir a nossa painelista e eu gostaria de interagir com os colegas, porque eu sei da realidade do Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos 332 regimes próprios de previdência lá no Estado do Rio Grande do Sul, e eu sei a realidade do Estado, conheço de cor e salteado todas essas questões que envolvem a previdência complementar. Muitos municípios pelo país fizeram, outros não fizeram a reforma, outros aderiram, fizeram a lei, mas não contrataram. Enfim, nós temos uma série de coisas que eu gostaria de fazer uma discussão no decorrer da apresentação da Francis, para que a gente possa ir nos familiarizando, vendo a realidade de cada um dos nossos municípios e dos nossos estados, porque ela é uma matéria complexa. Os municípios, falo lá do Estado do Rio Grande do Sul, os municípios não gostariam de ter que fazer a parcela de contribuição da parte patronal. Então, realmente, são questões que nós vamos ter que ir enfrentando ao longo do tempo, não apenas analisar quantos fez, quanto não fez, mas de que forma nós vamos avançar para que nós possamos consolidar esta matéria, que é de fundamental importância, especialmente para aqueles servidores que não vão conseguir a integralidade e a paridade. Tenho dito, e por aqui eu encerro, que esta reforma da Previdência 103, ela trouxe um risco tremendo para o país, meu amigo Correinha. Nós corremos o risco de transformarmos o Brasil num país de velhos miseráveis, porque com o fruto da Previdência na nossa inativação, possivelmente não vamos conseguir sobreviver. Mas veio a Previdência Complementar para tentar amenizar isso. Então, professora, doutora Francis, por favor, nos traga os seus conhecimentos e, quem sabe, até alguns auxílios para nós. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a PEPREM pelo convite, por estar aqui participando com vocês, pela organização do congresso, né, que a gente vê que realmente foi um sucesso, mais de 700 participantes. E também dizer, né, que eu estou muito feliz e honrada por estar aqui, especialmente porque eu conheço a PEPREM desde quando ela foi criada, praticamente, né, na época ainda do Pedro Pinheiro, que era lá de São Bernardo do Campos. E eu participei, inclusive, como patrocinadora do primeiro congresso que teve da PEPREM. Então, participar agora do 19º, para mim, é uma honra muito grande, né? E ver também o crescimento todo da PEPREM, né? Porque naquela ocasião tinha, acredito que por volta de 20 municípios só, que eram associados à PEPREM. E hoje tem mais de 150, 170, algo assim, né? E assim, e ver também muitas pessoas que desde aquela época continuam na PEPREM até hoje, né? Obrigada. Então, e além, né, desse crescimento tão grande que a PEPREM trouxe, né, a credibilidade também e o reconhecimento em nível nacional, acho que são pontos bastante importantes e que a gente dá bastante valor a isso, tá? Então, mais uma vez, agradeço a PEPREM, agradeço a todos que se dispuseram a estar aqui para ouvir falar sobre a Previdência Complementar, que é onde eu atuo hoje. Então, agora entrando um pouquinho na questão da Previdência Complementar, como o Zanata falou, né, a Previdência Complementar ela é um adicional, né, que a nossa aposentadoria, tanto pelo regime geral quanto pelo RPPS, pode ser que ela não seja o suficiente. Então, qual seria a alternativa? A Previdência Complementar, que ela cria esse adicional que complementa a aposentadoria da gente no momento em que mais precisamos, né? Então, vou passar um panorama do segmento. Hoje, o regime de Previdência Complementar, ele tem 2,5 trilhões de patrimônio, sendo que
48% são de entidades fechadas de previdência complementar e 51% são de entidades abertas e seguradoras. Né? Qual a diferença das duas entidades? A de entidade fechada de previdência complementar, ela é sem fins lucrativos. Né? Então, a previdência complementar, como a Previcom, por exemplo, nós trabalhamos apenas para os participantes. Não tem nenhuma forma de lucro nisso. E já as entidades abertas, elas podem comercializar e elas podem ter lucro. É um negócio para eles, né? No caso das entidades fechadas de previdência, 62% é de patrocínio público e 37% é de patrocínio privado. Apenas 1% são entidades instituídas, que são aquelas criadas pelas entidades de classe, que não têm um patrocinador, né? Então, o grupo se une e cria o seu fundo de pensão, que é o caso, por exemplo, da OABPrev, da Unicred, que criaram o seu próprio fundo de pensão, sem a ajuda do patrocinador, né? Sem a contribuição do patrocinador. Pronto. Então, agora com foco maior na previdência fechada, hoje são 272 entidades, sendo que 30% é do patrocínio público e 61% é do patrocínio privado. 7%, né, 21 entidades, já é do instituidor. Então, a gente já vê um crescimento forte no instituidor também. Alguns planos de previdência estão criando planos dentro do fundo de pensão para os familiares. Então, esses planos, eles vêm crescendo bastante também. Aqui é o foco maior na previdência complementar apenas do servidor público, né? Hoje a gente vê um número pequeno ainda de entidade fechada de previdência complementar, né? São 15 entidades e 34 planos. Desses 34 planos, 9 estão dentro da Previcom, que são alguns estados e alguns municípios também. Outra previdência complementar, que também tem alguns planos dentro, mas são 3, é a Prev Nordeste. Prev Nordeste tem Salvador, Sergipe e Piauí. Aqui falando... Aqui está melhor para olhar. Aqui falando também um pouco mais sobre os municípios que têm o RPPS no Brasil todo. São 2.144 municípios com RPPS no Brasil, sendo que 1.901 já fizeram a lei para a Previdência Complementar. E 621, que é 33% desse número, já tem o plano, seja ele dentro de uma previdência complementar fechada, seja ele dentro de uma previdência aberta. Agora. Desculpa. Olhando esses dados, eu gostaria de apenas fazer algum comentário aqui. Nós combinamos que vamos fazer uma interação, mas me chama a atenção esses dados e eu precisava que você nos esclarecesse. Porque, na maioria das palestras sobre previdência complementar, eu não tenho conseguido entender direito e muitos municípios fazem esse questionamento. Eu estava aqui, eu fiquei aqui impressionado. Os colegas, todos aqui somos de regime próprio, certo? Todos. Não tem ninguém que não seja, né? São 2,5 trilhões administrado pela Previdência Complementar, certo? Colegas, quanto recurso os 2.144 regimes próprios de Previdência têm sob gestão? Sabe? São 256 bilhões. Então, eu vejo que nós estamos muito aquém. Eu achei que tivesse mais parelho isso. Então, precisa ter uma noção de que a Previdência Complementar acaba se consolidando no Brasil. Mas
essa questão dos regimes próprios, Franci, os que não aderiram, os que aderiram, e o número de regimes próprios da Previdência que nós temos no país. É uma preocupação nossa, porque a Previdência complementar para nós, regimes próprios da Previdência, ela veio por ocasião da promulgação da Emenda Constitucional 103, certo? Só que lá no nosso município, nem todos os municípios fizeram a alteração na sua Carta Magna. Lá no município é a lei orgânica, nos estados é Constituição. Que não mexeram lá na regra do tempo de contribuição e nem na idade. Muitos municípios não mexeram. Estes ainda mantêm a regra da integralidade e paridade. E eu quero ouvir de ti como fica essa questão desses municípios que não fizeram para aderirem, porque a nossa preocupação é isso. Quanto nós vamos ganhar no final da nossa atividade laboral. Outra questão. Muitos municípios, eu não sei se é o caso de vocês aqui, muitos municípios fizeram, mexeram lá na lei orgânica, alteraram o tempo de contribuição, o tempo de idade, mas não alteraram, não revogaram o terceiro da 47, que em tese ainda nos traz a possibilidade de aposentadoria pela integralidade e paridade. Eu insisto nisso, porque é isso que vai fazer com que nós, servidores públicos, façamos a adesão ou não para a Previdência Complementar. Como ficaria isso? Porque o teto, para quem ganha até o teto, em tese, não vale a pena, nem Sim. pode entrar. Quem ganha acima do teto, se for pequeno valor, os entes federativos, é o caso do Estado do Rio Grande do Sul, muitos, não se mexeram, então se fazendo para fazer a adesão lá e pagar a parcela, a contrapartida, parcela do patrocinador. E a grande maioria dos municípios do Brasil, desses 2.144 municípios que têm a EPPS, são municípios que minimamente têm servidores que ganham até o teto, ou acima do teto. Porque a gente sempre foi muito, sempre foi muito taxado de ganhar muito, trabalha pouco, se aposenta cedo, etc. Mas, na verdade, a realidade remuneratória dos servidores públicos, uma regra geral, não é essa. Então, eu queria ouvir da senhora essa questão. Qual o benefício, o que vale a pena para quem vai manter a integralidade e paridade, para quem ganha 2.000 acima do teto, para quem ganha R$1.500 acima do teto, porque eu sempre ouço, acho que os colegas também, bom, é a melhor poupança que nós podemos ter na vida, porque nós contribuímos com R$100, o patrocinador contribui com R$100, em tese é a melhor poupança do mundo, eu sei disso, mas eu queria ouvir, a senhora que tem um conhecimento mais avançado, eu ainda não tive a oportunidade de trocar uma ideia assim, com quem tem um conhecimento mais avançado nisso, porque eu, como presidente de uma instituição lá no Estado, eu sou questionado e muitas vezes tenho dificuldade de responder. Queria ouvir da senhora, por gentileza. Sim. Então, na verdade, assim, a realidade, cada município tem que medir a sua realidade, né? Porque, como o Zanata acabou de falar, tem alguns municípios que realmente não têm pessoas que ganham acima do teto, ou tem pouquíssimas pessoas que ganham acima do teto. Então, a lei, ela é obrigada a ter. O plano, aí é uma decisão realmente do município. Então, ele tem que fazer essa análise para saber se realmente ele precisa criar o plano. E, às vezes, também tem algum município que não tem programação de concurso público, né? Então, nesse caso, ele também não se interessa muito por começar um plano, né? E, no caso da Previcom, por exemplo, que começou a Previdência Complementar em 2013, eles agora o nosso plano está fechado, né? E a gente também não tem nenhuma previsão de concurso público. Então,
Quem está lá dentro está, quem não está, a gente está na luta para reabrir, né? Para o governo autorizar a reabertura e a gente voltar a crescer o número de participantes. Mas é importante, sim, porque eu vou mostrar aqui os números, né, da Previcon depois, e aí vocês vão ver a diferença é brutal, né? Quando você começa a acumular essa poupança, o quanto ela pode crescer, né? Então, quando você olha hoje, você acha que eu só ganho R$2.000 acima do teto, isso não vai me fazer tanta diferença. Vai fazer muita diferença, sim. E quando você começar a fazer essa poupança, que você contribui com 7,5, patrocinador 7,5, então se você colocar R$100, são R$200. Agora, você faz essa conta para 10 anos e com juros, né, com rendimento do investimento. É muita coisa. Então, realmente, previdência complementar, a gente não pode abrir mão. E como está na mão, né, dos municípios, então, realmente tem que ter um esforço dobrado para que esses números aumentem, né? Então, da lei, a gente vê que é bastante positivo, 90% já alterou a lei, mas dos planos ainda é um número muito pequeno, né? Então, você vê que a previdência complementar das privadas, ela é 2,5 tri, é muita coisa, né? Então, por isso que é importante que os municípios comecem a contribuir o quanto antes, façam seus planos de previdência o quanto antes, para conseguir ver o resultado daqui a 5, 10 anos e dizer que realmente valeu a pena aquele esforço. Respondido? Então, agora com foco apenas aqui no estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo ele tem os números um pouco melhores do que o Brasil inteiro. Então, são 200 municípios que têm RPPS e 204 já fizeram a lei. 68 já possuem plano de benefício, de previdência complementar. Tá? Então, é um número também bastante importante. Tem alguns planos que ainda não aparecem nesses 68, a gente não sabe exatamente, mas tem muitos planos ainda que estão em aprovação, né? Estão para ser assinados os termos, está em aprovação na Previc, então esse número é um número que deve crescer rapidamente. E dentro desses 68 municípios que hoje já possuem o plano, 18 estão lá na Previcon com a gente, né? A Previcon tem um plano multipatrocinado, 18 municípios estão dentro e tem 2 municípios aí em fase de assinatura. Inclusive, conversei com um hoje. Não estou vendo eles aqui, ali. Já estão contribuindo? Já estão contribuindo, já. E eu vou mostrar daqui a pouquinho o tamanho desse plano. Eu acho, Zanata, você quer complementar com alguma informação sobre a 103, falar um pouquinho mais sobre... Não, na verdade, eu quero aprender mesmo, porque a questão sempre que me surge bom, o ente federativo fez a lei, certo? Fez a lei. O ente federativo não criou um instituto de previdência complementar no município, que é o nosso caso lá, o Correinha conhece bem a nossa realidade lá, mas aderiu a um plano. Aderiu. Mas nós estamos tendo um problema. Eu queria saber se os colegas também têm isso. Fez a lei, aderiu a um plano, mas o ente federativo não faz a contribuição. O servidor que está lá na ponta, muitas vezes, não sabe que ele tem que ir lá fazer a adesão, e fica todo mundo quieto. E fica... É o caso do meu município, cidade de Taquara, Rio Grande do Sul. Nós fizemos a lei, nós aderimos a um plano, mas os servidores não foram lá no RH, não foram lá fazer a adesão. O município não está pagando, não paga um pila, ninguém paga nada. Ou seja, fez, mas não fez. Então, essa é uma preocupação, colegas, que eu tenho, porque, Divaldo, nós vamos chegar lá no momento da aposentadoria, tu tem tudo, mas não tem nada, porque tu não tem o recurso. E eu entendo perfeitamente, sabe, Francis, eu entendo essa questão da poupança em dobro. É verdade, não existe nada no mundo,
pode buscar o mercado financeiro internacional, Que paga 100%. nacional, que pague 100%. Ou seja, eu vou botar R$100 e vou ganhar R$100 todo mês, mais a correção. Eu sei que é bom, perfeito, mas a gente está com dificuldade de operacionalizar. Porque a 103 trouxe a obrigação de fazer de direito, mas ela não traz uma obrigação de fazer de fato. Eu cito aqui o meu município, mas eu estou citando no mínimo 150, 200 municípios só do estado do Rio Grande do Sul, que nós temos essa dificuldade. E eu queria saber se existe uma ferramenta ou um dispositivo que a gente possa obrigar isso, porque a gente está pensando em criar fóruns de educação para conscientizar o servidor que, na verdade, na ponta nem sequer sabe. O professor lá em sala de aula ele não sabe que ele pode optar, né? E o município fica se fazendo. Então, por isso que eu perguntei, tem contribuição? Essa é uma das preocupações. Como a gente faz para acontecer de fato, de verdade? Porque essa é a preocupação nossa. Ou o servidor que ganha R$10.000, quando ele for se aposentar, ele vai se aposentar com 6 mil e terminou. E muitas vezes o servidor não vai se inteirar de como funciona, né? Muitas vezes, eu não sei o caso dos senhores e das senhoras, muitas vezes os servidores não sabem nem o que é esse tal de RPPS que aparece no Olerite. Né? Então, é complicado, a gente quer fazer acontecer, mas não está conseguindo, porque não tem um dispositivo legal que obrigue o ente federativo, por exemplo. Sim. Na verdade, isso é um trabalho de educação financeira, né? Então, os municípios têm que fazer esse trabalho fortemente, né? Quem tem poder aqui, junto ao prefeito, tem que realmente fazer uma campanha, criar um grupo nos municípios e lutar por isso, né? Porque você deixa de contribuir e o patrocinador deixa de contribuir. Para ele, está ótimo, porque é menos uma conta para pagar, né? Mas daqui 10 anos, se você imaginar que você podia ter contribuído lá atrás, vai fazer muita diferença, tá? Então, ainda há tempo, tem essa cartilha, né, que foi elaborada, e que vocês, quem ainda não tem o plano aqui, pode buscar informações lá, que é um guia para você contratar um gestor de previdência e realmente fazer um trabalho forte no município. A gente também, que tem lá desde 2013, tem um trabalho forte de educação, está aqui a Fabiana, que é da área de comunicação lá na Previcom, e eles fazem um trabalho forte nas redes sociais, no site da Previcom, no site dos estados, dos municípios, enfim, incentivando isso, né? Porque às vezes tem até algumas reclamações das pessoas, está descontando esse valor do meu salário, mas ele está recebendo esse mesmo valor do patrocinador, né? Então, mas faz falta para mim esse valor, mas quando ele vê o saldo dele, é que ele vai dar valor para aquele valor que saiu da conta dele, né? Que parecia que era muita coisa, e ele vai ver que virou muito mais do que ele imaginava. Aqui são os números da Previcom, né? Hoje nós temos 48 mil participantes, a Previcom tem 2.700, foi criada em 2013, com 29 milhões, e hoje tem 2.700. Então, olha o crescimento, olha a importância que tem a Previdência Complementar. Aqui é um mapa onde a Previcom está presente. Então, estados que a Previcom faz a gestão, né? O estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Pará. E municípios que estão junto com a gente, né? Toda essa lista, começando no município de São Paulo, né? Peruíbe, Santos, Guarulhos, deve ter muitos desses municípios aqui, que estão todos dentro do fundo multipatrocinado. Olha o crescimento, né? A Previdência Complementar, ela é crescente, né? Você faz o depósito todo mês, mais a rentabilidade, e isso cresce com uma força enorme. E se o plano estiver aberto para
novos, né? Se tiver concurso público, né, novos seletistas, esse número vai crescendo. Aqui é o patrimônio por plano. Nós temos o maior plano lá, é o plano do regime geral das universidades, que é USP, Unicamp, e tem também o regime geral, são todos os seletistas, 980 milhões já, e o do regime próprio, 680 milhões. Está crescendo também. Tá? E o multipatrocinado é esse que tem 17 milhões. Então, esses 20 municípios já têm 17 milhões. Né? Então, você imagina que se esses municípios continuarem crescendo, continuarem depositando, os investimentos continuarem de forma positiva, esse valor daqui 10 anos ele vai ser algo acima de 1 bi. Né? Então, quem já começou a contribuir, já vai fazer parte dessa história. E aqui é a rentabilidade da Previcon. Ela, nesses 13 anos, ela deu 188% de retorno da carteira. O nosso alvo era de 186%. E o CDI, nesse mesmo período, foi 135%. Então, quer dizer que, se comparado com o CDI, a carteira rendeu 138% do CDI. Então, foi uma rentabilidade bastante satisfatória, em linha com a meta e com riscos bem baixos, porque a postura da Previcon é uma postura bastante conservadora. A lei que rege os investimentos do Plano de Previdência Complementar é a 4.994. Né? Então, além da gente seguir todas as regras da 4.994, a gente também faz um estudo anual de ALM para identificar uma carteira de acordo com o cenário, de acordo com ponderada também pelos limites, né, permitidos, para gerar uma carteira que atinja a meta. As políticas de investimento também elas são feitas anuais, revisadas anualmente, e, no caso nosso, elas são aprovadas também pelo Conselho Deliberativo. Então, quer dizer, na questão de governança, você tem muitas barreiras, né, que são importantes também. Né? Então, as limitações da lei, as limitações de um estudo de ALM, e ainda a aprovação do Conselho Deliberativo. Então, por isso que eu digo, tudo muito bem planejado, tudo muito bem definido e da forma mais conservadora possível, para não colocar em risco o dinheiro que vai ser usado daqui 10 anos, 20 anos. As políticas lá a gente divide em 2 blocos principais, né, que são os fundos maiores, né, que tem um pouquinho mais de espaço para sofrer alguma volatilidade e que pode operar em todos os mercados. Então, são os fundos que têm o patrimônio maior, e os fundos que têm o patrimônio menor, que são os dos estados, né, que estão crescendo ainda. Esses a gente mantém eles de uma forma bastante conservadora. E aqui um pouquinho da história da estratégia de investimentos, né, da Previcon. Então, quando ela foi constituída lá em 2013, ele tinha um fundo exclusivo de título público, né, e tinha um pequeno investimento em renda variável e também em renda fixa. E também só tinha os 3 planos, né, que era o RP, o RG e o RG Unis. Começou com o estado de São Paulo só. 2015, o plano já estava maior, então decidiu-se criar um novo fundo exclusivo para diversificar a carteira. Então, passou a ter 2 fundos de títulos públicos, só que de gestores distintos. Em 2018, começaram a entrar já os planos de previdência do Estado. Então, entrou Rondônia, o plano multipatrocinado dos municípios começou a funcionar,
e São Paulo Previdência também. Então, o município de São Paulo também criou o plano próprio dele. 2020 entrou Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, e agora acabou de entrar o plano do Pará. Tá? Então, a gente também mudou um pouco a estratégia de investimentos, concentrou um fundo exclusivo, 100% em título público, NTN-B, isso é 40% da carteira, e o restante está diversificado em fundos abertos. A gente investe em todas as classes de ativos, renda fixa, multimercado, ações, fundos imobiliários, investimento no exterior, em parcelas pequenas, né? Quanto maior o risco, menor a parcela de participação no mercado. E aí, com isso, a gente consegue, então, atingir os objetivos e conseguimos agregar esses 20 municípios, né? Porque não é fácil, não, a gente conseguir os municípios. A gente passa por um questionamento muito grande, né? Eles olham todos os números, eles checam a qualificação dos dirigentes, a governança dos dirigentes, então são questionários bastante pesados, né? São licitações em alguns municípios, então é um processo bem difícil, né? Esses 20 não foi fácil, mas a gente continua esperando que tenha mais municípios para aderir, porque a gente vê, né, pelos números, que realmente tem bastante espaço, e tem muitos municípios que pensem, mesmo que seja 10 pessoas, 15 pessoas, vale a pena, porque vocês também estão abrindo mão da previdência complementar, estão abrindo mão da parte que o prefeito vai dar. Deixa eu te provocar mais uma vez, e eu quero entender, me perdoe, tá? Não existe, eu sempre ouvi dizer que não existe pergunta burra, porque quando a gente não sabe, a gente pergunta, né, Edivaldo? Você não sabe, você pergunta, né? E eu tenho recebido esses questionamentos, muitas vezes, especialmente lá no meu estado. Vamos lá. O servidor público, porque aqui está fazendo, vale muito a pena, né? Vamos ver então se vale a pena. O servidor público que ganha o teto, R$2.000 acima do teto, ponto. Bem, vamos falar sobre o teto, que está sempre mudando, né? A pessoa ganha R$2.000 acima do teto, para quem aderir, vai pagar contribuição previdenciária para o RPPS até o teto, certo? Até o teto. Até o teto. R$2.000 acima do teto, eu vou para a Previdência Complementar. Sim. Perfeito? Buenas. Lá no meu contra-cheque, se eu fosse contribuir sobre 100%, daqueles 2.000 eu teria que pagar 14%, seriam R$280. Então eu deixo, em tese, né? Estou falando em tese, eu deixo de pagar R$280 para o RPPS, desses 2.000 eu vou pagar 150 do meu para a Previdência Complementar, se for 7,5 alíquota. Você não vai deixar de pagar nada para o RPPS, né? Porque do RPPS ele já recebe até o teto. Certo, mas é exatamente isso. Eu pago, esquece o teto. Eu vou falar só de 2.000, que é o meu salário acima do teto. Sim. Então eu deixo de pagar, em tese, R$280 de contribuição previdenciária para o RPPS, quando eu aderir, né? E vou pagar R$150 de previdência complementar. E o meu patrão vai pagar 150, certo? Ou seja, então eu vou botar R$280 de volta no meu caixa e vou tirar desses 280, 150, mas na verdade eu estou fazendo 300, é isso? Exatamente isso. Porque é exatamente isso que nós precisamos levar para os servidores públicos. Me parece que está faltando a informação correta. É dizer para os servidores, tu ganha 1.000 acima do teto, tu vai ter que pagar R$75, mas tu vai ganhar mais R$75 da contribuição do patrocinador, que é o ente federativo. Estou certo? Por favor, me corrija. Sim, está certíssimo. E, na verdade, eu vou ter 150, que me parece que é isso que está faltando. Ao menos, colegas, eu não quero ser tão insistente, mas pelo menos é o que eu vejo lá no meu estado. E muitas vezes tenho andado pelo país e tenho visto isso. Então, me parece que o que nós precisamos para esta adesão ser maior, professora, é acharmos uma metodologia correta para levar a informação correta
didática aos nossos colegas servidores. Sim. A classe do magistério, por exemplo, lá no meu município, falo no meu município, a maioria deles ganha acima do teto, mas não entendem nada de previdência, nem complementar, nem regime próprio, nem RPPS, porque o professor ele está voltado a uma outra ação, uma outra questão, inclusive estão muito sobrecarregados e acaba não se inteirando disso. Acho que nós, gestores, conselheiros, vamos ter que fazer esse trabalho, porque eu percebo o quanto tem possibilidade de crescimento e o quanto isso vai ser efetivamente importante para nós. Não vou me situar, tá, colegas, porque eu consegui ainda sair pela regra da integralidade e paridade, mas a amassante maioria dos servidores públicos que estão na atividade hoje não vão ter a possibilidade de sair com integralidade e paridade. Muitas vezes nós nos preocupamos com os recursos da nossa inativação somente 6 meses antes de requerermos a aposentadoria. E a verdade é uma só, colegas. A emenda constitucional 103, pura e simplesmente, vai nos relegar uma aposentadoria miserável. Então, precisamos, não nós estamos conscientes, eu acredito que a maioria dos senhores e senhoras que estão aqui, estão conscientes, né, Vani? Nós estamos conscientes, mas nós precisamos mais do que isso, porque nós somos responsáveis por vidas, pelas vidas dos servidores que confiaram a nós, gestores, a gestão do regime próprio de previdência. E se nós não levarmos até eles o conhecimento e a conscientização, professora, nós vamos prejudicar enormemente eles que, em matéria previdenciária, 90% dos servidores públicos são ignorantes. Ignorantes que eu digo do ponto de vista do conhecimento, eles não sabem, então nós precisamos levar isso, porque eu percebo que nós criamos em 2019, fizemos a lei, o Ministério da Previdência prorrogou inúmeras vezes, porque não havia uma consciência, até que obrigou, mas obrigou o quê? Obrigou a fazer, mas não há adesão, é muito pequena, tanto que faz pouco tempo aqui, que houve a adesão, e os recursos praticamente já estão encostando no regime geral, né? Esse o cálculo de padeiro? Exatamente, é isso mesmo. E outra coisa, né? A previdência complementar, ela gera um saldo para cada pessoa. Mensalmente, os participantes recebem um extrato em casa e sabem exatamente qual é o saldo dele, quanto o fundo que ele está, o plano que ele está rendeu. Então, você tem acesso a qual é o seu saldo. Então, realmente, quando você não tem a previdência complementar no município, você está abrindo mão de 100% de rendimento no mês, porque você abre mão da contribuição do patrocinador e você abre mão dessa poupança que é ao longo da vida, né? Então, quanto mais tempo você demorar, mais dinheiro você está perdendo, né? E mais risco você está correndo, que é como o Zanata falou. O teto pode não ser suficiente para as despesas da nossa vida, da nossa família. Então, isso é muito importante. Então, abrir mão ou fechar os olhos para essa possibilidade é um erro muito grande. Novamente eu friso, o teto não existe para quem vai se aposentar pela regra da média, não existe. Você contribui sobre o teto, mas nunca na vida, nem que morra trabalhando, se morrer não vai ganhar nada mesmo, né, Vani? Mas não existe a possibilidade de nós nos aposentarmos com 100% da média, do teto. Nós vamos ter a média, partindo de 60%, e depois tem todas aquelas regras, então não existe a possibilidade. O servidor que pagar sobre o teto do INSS para o regime próprio de previdência estiver enquadrado naquelas regras da 103, 100% não vai sair com esse valor, é garantido. Então, me parece que é mais do que justificável se fazer a opção efetivamente pela previdência complementar. Então, eu só queria relatar isso. Não existe possibilidade nenhuma de quem entrar pela média
sair com o teto do INSS. Nem perto. Então, a complementar realmente faz muita diferença, podem acreditar. E agora, para fechar, a Previcon já tem todos os planos com CNPJ individual, então o plano multipatrocinado tem seu CNPJ próprio, né? O que fortalece os planos, porque não tem mais risco jurídico, né? Antes todos os planos ficavam dentro do CNPJ da fundação e agora cada um tem seu CNPJ próprio. Então, eu friso novamente que cada pessoa que participa do plano tem acesso ao seu saldo. Então, ela sabe exatamente quanto ela tem de saldo, quanto ela contribuiu e quanto rendeu aquele plano naquele mês. Tá? Então, o dinheiro passa a ser do controle do participante. É isso. Muito obrigada. Obrigada, Francis. Você viu como é espinhoso o assunto? Se nós for só fazer uma apresentação de slide aqui, está tudo certo, está tranquilo, mas realmente é uma matéria que me causa um desassossego, viu? Olha só, eu gostaria de provocar os colegas que possamos fazer aqui um bate-papo, uma interação. Eu gostaria de ouvir de alguém de vocês, quem queira se inscrever, por gentileza, e uma colega vai levar o telefone vamos deixar para lá, né? Microfone. Gostaria da identificação do nome, da instituição que representa e do município, para que a gente possa fazer alguns relatos aqui. De coração, tu foste muito feliz. Eu sei, eu sou um pouco polêmico, tá? Eu sou conhecido por aí como uma pessoa muito polêmica, mas na verdade eu não sou polêmico. Eu gosto de tentar arrancar o máximo possível das informações, porque, queira ou não, esta matéria, pelo fato de ser uma matéria muito recente, ela nos provoca e nos causa muitas dúvidas, e quanto mais a gente puder extrair conhecimento de quem tem melhor. Isto, exatamente, como a senhora tem, sim, para nós é motivo de satisfação. Colega? É o Paulo lá. Alô, som. Boa tarde, meu nome é Eliazé, sou do RPPS de Barueri. Na verdade, eu tenho algumas dúvidas, são 3 perguntas. A primeira delas é a seguinte: no caso da Previdência Complementar, assim como a PGBL, existe também a isenção, o incentivo fiscal de até 12% da renda bruta. A segunda é, se por acaso o RPPS, um servidor público, ele está no RPPS do Estado, por exemplo, e aí depois ele passa no concurso público do município. Só que a entidade fechada de Previdência Complementar do Estado é a entidade A e no município é B. Essa portabilidade, ela é compulsória, o servidor ele tem o direito de escolher, não, eu quero ficar com lá, ou quero trazer para cá, ou não, é o patrocinador que define isso. E terceira, a gente sabe que a partir da emenda, onde o servidor recebe acima do teto, né, o município é obrigado a oferecer, olha, você tem aqui o plano de previdência complementar, você tem 90 dias aí para pular fora ou para permanecer nele. E para os servidores antigos, né, o servidor que é antigo, que ele não tem essa obrigação, ele já está no RPPS, já está com a vida dele resolvida. Se ele optar, não, eu quero ir para a entidade de previdência complementar, a lei obriga a ter o patrocínio ou não? O patrocínio é só para o participante que está entrando a partir de agora. Obrigado. Tá. O patrocínio, ele só é de direito para aqueles que ganham acima do teto. Tá? Então, para você tem que ganhar acima do teto. Então, se você quiser participar do plano, depende do plano, tem alguns que aceitam, alguns que não aceitam, depende da lei. Se você ganha até o teto, você pode entrar, mas aí você não tem o patrocínio. Você apenas participa do plano. Tá? A questão do imposto de renda, sim, você tem o mesmo benefício na aberta e na fechada, tá? Porque isso é um incentivo do governo para as pessoas pouparem e para as pessoas construírem a previdência complementar. Tem mais uma pergunta?
A portabilidade também depende da lei, depende do que o ente definiu, né? Que ele aceita a portabilidade ou não, e também da sua conta, né? De qual dos dois que vale mais a pena, qual dos dois planos que estão melhores. Mas certeza mesmo você precisa consultar a lei, porque cada plano faz a sua lei, cada plano tem o seu próprio estatuto, tá? Com suas regras próprias. Vamos seguir aqui a ordem das inscrições. Primeiro foi ele, lá acabamos dando a opção aqui, mas o primeiro aqui, segundo lá e a terceira Vani. Vai lá. Adalto de Votuporanga, presidente de Votuporanga. Ele praticamente fez a pergunta que eu queria esclarecer, que os servidores que já estão, que entraram antes, né, do plano de previdência complementar, ele não tem o patrocínio do ente. Né? Pelo que eu sei, acho que todos não têm o patrocínio. Só tem o patrocínio do ente aquele que receber acima do teto após a implementação da previdência complementar. Então, deixar bem claro isso, né? Porque os que estão, ele até pode participar, sim, mesmo que ele ganhe abaixo do teto. Mas a contribuição é só dele, não tem a parte do ente. A parte do ente é só para aqueles que recebem acima do teto e que foram nomeados após a implementação da Previdência Complementar. Só esclarecer isso. Só um pouquinho, vamos ver se eu entendi direito agora. O servidor público, o Zanata, está lá no município e está enquadrado na 103, ou seja, vai ter que partir para uma regra de aposentadoria pela média, não tem direito à integralidade e paridade, ganha acima do teto, vai ficar ali. Então, em tese, eu não estou limitado ao teto do INSS, porque eu já sou servidor público, porque eu estava dentro do serviço público na data da promulgação da 103, é isso? Seria isso. Pelo que eu entendo, o nosso município ainda não aderiu a 103. Tá? Então, os servidores que entraram lá antes de 2003, né, pela emenda 47 também, eles têm direito à paridade, à última remuneração. Agora, no nosso caso, quem já estava no RPPS, ele não tem direito à parte que a prefeitura, no caso, vai complementar. Temos um especialista na área, depois vai responder isso para nós, o doutor Edivaldo. Só vamos ouvir a pergunta aqui do questão. Já deixa o microfone ali com o doutor Edivaldo, ali, que ele vai nos dar essa informação depois, após o questionamento do colega aqui, por gentileza, só para respeitar as inscrições. Paulo de Bilac, gostaria de saber o seguinte: quanto à gestão dos investimentos, o município pode participar ou não? Sim. Na verdade, existe o comitê de gestores, né, que é composto por alguns dos municípios, né, e eles podem, sim, opinar, uma vez definida a política de investimentos, né, onde podemos investir os recursos daquele plano, o município, esse comitê gestor, ele pode, sim, restringir um pouco mais essa política. Ele não pode, se na política foi definido que ele pode investir 10% em renda variável, se ele falar, não queremos 10%, queremos só 5%, ele pode. Agora, ele não pode dizer queremos 15%. Né? Restringir, sim, ele pode, agora ampliar, ele não pode. Vani, deixa o doutor Edivaldo responder aquele questionamento e depois você entra com o seu. Muito obrigado. Bom, muito boa tarde, senhoras e senhores. Prazer estar com a Francis, Zanata. Sempre importante olhar a lei do ente. A lei do ente, ao ser estabelecida, ela de fato condiciona como obrigatoriedade para os admitidos após a lei. Mas a lei também permite a possibilidade de migração. E aí o jovem Zanata, que tem 25 anos de serviço público, que contribuiu, que estava lá anterior, poderia, se optasse por migrar.
A migração é que é um caso que tem sido ou maltratado ou não bem explicitado. A União estabeleceu uma linha de corte, fica um benefício saudado, aquele direito que o servidor acumulou até a data, sobre aquela remuneração superior, é guardado para ele, ninguém disse como, ninguém criou reserva, mas está lá, e ele vai ter esse direito, e ele leva. E alguns municípios ou estados criaram essa possibilidade e aportam os anos que você contribuiu acima do teto, ainda no regime próprio, transferindo uma parte ou uma proporção, de acordo com o cálculo, para sua conta na Previdência Complementar. Então, não há, como se dizer, uma linha única. Se a sua lei no município falou em portabilidade ou migração do seu período anterior, é possível. E para todos os que não têm, não ganham acima do teto, a minha recomendação é que busquem, sobre a renda adicional, sobre a gratificação, sobre a função, aderirem ao plano de previdência complementar e usufruírem da condição fiscal, da isenção até 12% da renda, porque você, sobre a gratificação, não leva para a aposentadoria e mesmo que levasse a média, te limita ali, você perderia dinheiro e você pode contribuir, mas aí é voluntariamente. E vale a pena fazer esse ganho tributário. Espero ter contribuído, Zanata. Muito obrigada. Muito obrigado, doutor, professor Edivaldo. Na verdade, nada melhor do que ter um especialista na palestra, né, para te ajudar. Viu, Edivaldo, realmente, pelo fato de ser uma matéria muito nova, muito recente, é importante a gente poder ir aos poucos entendendo. Muito obrigado pela tua colaboração, viu? Essa aí eu já assimilei. Doutora Vani. Francis, parabéns aí, né, pela palestra. Zanata também complementando muito bem. Francis, eu tenho uma dúvida aqui, uma curiosidade até, né? Como que é feita essa fiscalização dos investimentos? Qual que é o órgão que fiscalize e a periodicidade que é feita essa fiscalização? Obrigada. Obrigada, Vani. Ótima pergunta. Na verdade, o órgão fiscalizador da Previdência Complementar é a Previc. E, além da Previc, a gente também responde para o Tribunal de Contas, né? Então, a fiscalização, garanto para vocês que é bem pesada. A gente responde com muita... tem muitos relatórios, né, para responder, enfim, então a gente é bem fiscalizado, sobretudo porque a Previcom é uma das ESEs, né, ela está entre as principais entidades de previdência que tem importância sistêmica. Então, ela é supervisionada pela Previc com muito mais constância do que as entidades que não fazem parte da ESE. E, além disso, né, além dessa fiscalização externa, né, a fiscalização da Previc e do Tribunal de Contas, a gente também tem toda a governança interna, que é o Conselho Fiscal, o Conselho Deliberativo, o COAUD, né, da auditoria externa, auditoria interna. Então, somos bem fiscalizados. Mais um? Só complementando, a Fabiana trabalha com a Francis, sobre as pessoas que podem ingressar no plano, né? A maioria dos municípios, na lei, já prevê a possibilidade de servidores anteriores, né, à vigência da Previdência Complementar, para que eles também possam aderir ao plano sem a contrapartida. Na Previcom, a gente tem muitos planos que já contam com um número grande de servidores que não têm direito à contrapartida, têm direito lá à aposentadoria integral, vamos dizer assim, mas contribui e quer aí acumular um montante aproveitando os bons rendimentos e o período da acumulação da Previdência Complementar. Só complementando o que você perguntou sobre o imposto de renda, na Previdência Complementar, além dos 12%,
o servidor que tem direito à contrapartida, ele ainda tem um aumento da margem. Então, por exemplo, se o município tem uma contrapartida de 7,5%, esse servidor vai ter direito na dedução de 12% mais 7,5%. Então, ele tem uma margem de 19,5%. Então, ele ainda tem esse benefício adicional. Muito bem, muito obrigado. Vamos abrir para a última pergunta, em razão de que o nosso tempo está se esgotando. Fernando, município de Serrana. Uma questão comum lá entre os servidores, é possível você fazer uma projeção, pegando como exemplo os R$2.000 a mais que o Zanata já mencionou, para o servidor novo que vai entrar no regime de previdência complementar, qual seria o tempo de contribuição para que ele pudesse fazer jus a esses R$2.000 a mais por mês para complementar a aposentadoria dele pelo teto? Tempo de contribuição. Teríamos que fazer uma conta, né? Pois é um questionamento que nos fazem, né? Por isso que eu estou tentando ver se existe uma projeção nesse sentido. Quer dizer, esse servidor que está entrando agora e que ganha R$2.000 acima do teto e que vai começar a contribuir pelo regime de previdência complementar para poder justamente complementar a aposentadoria dele no futuro. Quer dizer, quando ele sair lá aposentado pelo RPPS, ele vai demorar quanto tempo para poder ter essa complementação? Isso vai ser concomitante? Existe uma estimativa nesse sentido? Sim, eu vou deixar a Fabiana responder, então. Então, no caso da Previcon, né, enquanto entidade gestora, nós temos um simulador de benefício. Então, quando o município contrata o plano, a gente adapta o nosso simulador com as regras daquele município de contrapartida, taxa, e aí o servidor que está interessado em entrar no plano, ele entra com o salário dele, ele coloca a estimativa de tempo, né, de aposentadoria, quantos anos ele quer receber esse benefício depois, a idade que ele tem, e aí o simulador faz o cálculo e ele consegue ter uma ideia de quanto ele vai acumular na Previdência Complementar nesse período. Existe uma estimativa com base na nossa expectativa de rentabilidade, né, cálculos de acordo com uma projeção de aumento salarial que possa ter nesse período que ele vai acumular. Não é uma promessa, obviamente, de que ele vai receber aquilo, mas é uma expectativa bem aproximada. Ele pode brincar no simulador, né? Aí ele coloca, eu quero me aposentar com 70, e aí eu quero receber durante 10 anos, 15 anos. Eu vou contribuir com 7,5. Não vou conseguir chegar onde eu quero, vou colocar 8, vamos ver como funciona. E no caso da Previcon ainda, quando esse servidor entra no plano, numa área fechada, ele vai lá acumulando o valor e ele consegue, a todo tempo, fazer essas simulações com base no saldo que ele vem acumulando, para ele ver se ele vai conseguir atingir o que ele quer. Muito bem. Francis, te disse para ti que não seria apenas apresentar lâminas, o assunto era espinhoso. Sim. Faça, por favor, tuas considerações finais, porque aqui faremos com que o nosso tempo seja pontualidade britânica. Vai encerrar em cima da hora. Opa, é isso aí. Então, agradeço a todos pela atenção e pensem muito bem na Previdência Complementar. Quem ainda não tem plano, busque informação, faça pesquisa, faça licitação, mande os questionários e é o melhor caminho realmente aí para uma aposentadoria mais tranquila. Boa tarde. Muito bem, muito obrigado. Franci, olha só, faltando 45 segundos, vou passar às suas mãos uma recordação aqui da Associação Paulista. Te agradeço, muito obrigado, parabéns aí pela apresentação. Pessoal, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela discussão e até dia 10, 11, 12 de maio lá em Gramado. Um abraço.